Quem trouxe a Bíblia, hein? Amém? Quem trouxe o celular igual eu? Amém. Mateus 26, versículo 26. Vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Todos encontraram? Tem gente procurando ainda. Vamos esperar só mais um pouquinho para todos acompanharem juntos conosco. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Viu aqui que até Jesus e seus discípulos cantavam hinos ao Senhor, né, irmãos? Como esse momento é importante. Pode guardar sua Bíblia no seu lugar, vamos fechar os nossos olhos. Eu gostaria que você orasse, pedisse que o Espírito Santo nos traga a palavra do Senhor aos nossos corações e que você ore por mim também, nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã maravilhosa na Tua presença e que nós podemos até agora cantar, Senhor, canções a Ti, hinos a Ti e, Senhor, ser envolvidos pela Tua presença, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor habita em meus louvores. E também onde estivessem 2 ou 3 reunidos, em sinceridade ali o Senhor estaria. Por isso nós cremos e temos certeza que a presença do Senhor é real neste lugar. Espírito Santo, peço ao Senhor que capacite, Senhor, que traga, Deus, a Tua palavra nesse momento e, Senhor, direcione a palavra aos corações, Senhor, de acordo com cada necessidade, para que o Teu povo saia daqui edificado, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, e que a fé seja acrescentada, Senhor, aos nossos corações nesta manhã, no nome de Jesus, te agradecemos e te adoramos. Amém. Antes de você sentar, aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é digno. Pode se sentar. Glória a Deus. Hoje, né, irmãos, é um dia que nós cristãos consideramos importantíssimo, que é o dia da ceia do Senhor, né? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso, sobre a ceia do Senhor. Tem uma palavra que é Sacramento, né? Sacramento tem uma cidade em Minas Gerais, tem uma outra cidade também na Califórnia, nos Estados Unidos, mas não é dessa cidade que eu estou falando, né? Sacramento, no dicionário, é aquele mandamento que Jesus afirmou, né, em pessoa. E nós vemos pela palavra de Deus que Jesus, quando esteve conosco, né, quando esteve nessa terra, Ele deixou apenas 2 sacramentos, ou seja, apenas 2 deveres, ali, mandamentos com relação a atos que nós devemos fazer. Os 2 são o batismo, né, tão falado, o batismo, e a ceia do Senhor. Você vê a importância disso, irmãos, que nós estamos fazendo hoje, né? Então, vamos falar sobre isso. E ela vai muito além do que um simples, né, pãozinho ou um suco de uva. Muito além, muito além. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, essa significância da ceia do Senhor para a nossa edificação, para que você tenha isso ainda mais arraigado no teu coração, porque isso, né, nós sabemos que a palavra de Deus nessa igreja é pregada mesmo, e a cada culto que nós vemos, que nós vimos e ouvimos a palavra de Deus, a fé é edificada. Até como o pastor disse aqui numa pregação, não sei se foi quinta, acho que foi quinta, né, pastor? Falou sobre como a fé é edificada, é pelo ouvir da palavra de Deus. Amém? Maravilha. E a ceia do Senhor, então, dentro dessa questão, desse mandamento de Jesus, ele nos traz um sentido principal de memorial. Por que nós celebramos a ceia do Senhor Jesus? Por que nós celebramos a Santa Ceia? Porque ela é um memorial de Cristo, memorial do sacrifício de Jesus. E aí entra o motivo dessa canção que nós cantamos aqui, né? Jesus pagou por mim e por você um alto preço, irmãos. E às vezes, muitas vezes, às vezes ouvimos a palavra, pensamos nisso, mas às vezes não
atinamos, não entendemos profundamente o que significa esse alto preço. A morte de cruz era a morte mais vergonhosa da época, né? E Jesus, sendo Deus, a Bíblia diz que ele despiu-se da sua glória, né? Ele deixou a sua condição e veio à terra como servo, como humano, e se ofereceu por mim e por você na cruz para perdão dos nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso ao Pai e a salvação pela palavra de Deus, pela graça de Deus, né, que nos é dada. E se você quiser acompanhar comigo, a palavra de Deus no livro de Lucas, você que está com a Bíblia, se quiser, Lucas 22, 19, eu acho que vai colocar aqui, né? Vai? Maravilha. Então, quem não tiver com Bíblia pode acompanhar comigo aqui. Lucas 22, 19, a palavra de Deus diz assim: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e disse-lhes: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, quando nós estamos aqui na ceia do Senhor, você vem aqui nesse culto da manhã da ceia, no culto da noite da ceia, você está obedecendo uma palavra direta de Jesus, que é fazer memória dele. Amém? Fazer lembrança dele. A lembrança daquilo que ele veio fazer, do sacrifício maior de Jesus por nós na cruz do Calvário. Amém? A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse é o legado de Jesus para a nossa vida. A vida eterna é a nossa esperança futura. Amém? A esperança da glória. E essa lembrança também, irmãos, nos traz uma questão toda assim de... até o pastor Danilo fala sempre nas ceias também, de lembrarmos daquilo que nós fizemos, né, durante esse tempo e nos arrependermos, né? O apóstolo Paulo, quando ele dá as instruções da ceia do Senhor, ele fala: olha, você não pode comer de qualquer jeito, né? Você tem que fazer prova, né? Olha para dentro de si mesmo e analisa a sua vida para ver se você se encontra digno. E esse julgamento é seu, né? Eu tenho um momento na ceia do Senhor de buscar a memória, como está a minha vida, né? Fazer aquela medição. Eu estou enquadrado dentro da palavra de Deus? Eu tenho vivido uma vida de santidade que o Senhor nos pede? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? E santidade é separação, é estar voltado para o Senhor e fora das coisas desse mundo. É isso. Então, nesse momento da ceia, eu tenho esse momento de reflexão, onde eu posso pensar: nossa, será que eu estou conforme a palavra do Senhor me manda? Será que eu tenho posto em prática as palavras que eu tenho ouvido aqui durante os cultos do pastor Danilo, por exemplo, de outros pregadores? Será que eu tenho ouvido isso, eu tenho estudado isso, eu tenho meditado nisso? Como a palavra diz, né, medita na lei de dia e de noite. Será que eu tenho meditado e colocado em prática isso na minha vida? E aí, se não, eu tenho esse momento de análise e posso dizer: Senhor, a partir desse momento eu me arrependo disso, eu sei o que eu tenho que fazer, e aí a partir dali eu faço essa análise. E essa lembrança, né, dessa questão, né, da santidade, de não andar no pecado, nos faz voltar-nos a Deus. E essa lembrança também é uma lembrança que a palavra de Deus nos manda fazer. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, 22, um versículo bem pequeno e simples, que diz: afastem-se de toda forma de mal. Em outra versão, fugi da aparência do mal. Amém, irmãos? Ou seja, eu não ando conforme as coisas desse mundo, eu não ando conforme a maldade das coisas desse mundo, mas eu coloco a minha vida pautada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, por exemplo: pagai o mal com o bem. Amém? É o que Jesus disse: entrega a outra face se te bater num lado, né? Então, essas questões da palavra de Deus na nossa vida diária, nós temos essa lembrança no momento da ceia, de fazermos essas lembranças, pensarmos nisso e dizemos: Senhor, eu sou pecador, mas por algum motivo eu também tenho andado aqui fora em tal item, tal coisa, mas eu me arrependo e eu quero fazer essa reconciliação com o Senhor.
Amém? Então é um momento de lembrança do sacrifício de Jesus, porque só através do sacrifício de Jesus na cruz é que nós temos essa possibilidade. É que a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, nos alcança diariamente, pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu falei então do memorial, e a ceia do Senhor também, ela tem um sentido, irmãos, de preparação. Preparação para a vinda do Senhor Jesus. Vamos ver em 1 Coríntios 11, 26. Se você for abrir a Bíblia, 1 Coríntios 11, 26. O pastor vai colocar aqui também na tela. Diz assim a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então, quando você toma o cálice, quando você toma o pão, come o pão, você automaticamente está fazendo uma anunciação. Eu anuncio a morte do Senhor até que Ele venha, até a volta dEle. E a volta de Jesus está próxima, amém, irmãos? Nós cremos nisso. A palavra de Deus diz em 1 João 1, capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, 7 até o 9. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Como nos preparamos para a vinda do Senhor? Através de uma vida de santidade. E através, então, da confissão dos pecados. Amém? Eu reconheço, pela palavra de Deus, aquilo que eu tenho andado ali fora da conformidade, aquilo que eu tenho feito de errado. E eu reconheço isso, eu confesso a Deus e faço o pedido do perdão do Senhor, e Ele é fiel e justo para nos perdoar, diz a palavra de Deus. Amém? E Ele nos purifica de todo o pecado, de novo, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Então, sempre fazendo menção ao sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Está entendendo até aqui, irmãos? Amém. Acorda aí, hein? Não dorme, não. Vamos lá. Mais um ponto aqui. A ceia do Senhor também nos traz perseverança. Né? Nós falamos então do memorial, da preparação para a vinda do Senhor, e Ele nos traz também perseverança. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 56. João 6,56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Amém? Disse Jesus, né? Palavra de Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, aqui é uma figura da ceia do Senhor, né? Do pão e do vinho, do suco de uva. Esse permanece em mim e eu permaneço nele. Amém? Então diz a palavra do Senhor de perseverança, de permanecer no Senhor. Quando eu participamos da ceia do Senhor, quando nós sabemos desse compromisso e e levamos isso em consideração, a palavra diz que isso é um símbolo da nossa perseverança em Cristo. Amém? Significa que nós temos um compromisso com Cristo. Nós participamos desse mandamento de Jesus, e isso automaticamente significa: eu permaneço em Cristo. Né? Eu tenho esse compromisso com o Senhor, e eu faço isso porque eu amo a Cristo e eu quero permanecer nele. E a palavra de Deus nos diz que a promessa dele é que ele também permaneceria em nós. Amém? Glória a Deus. Maravilha. E uma coisa muito importante também que nós cantamos aqui na canção, né? O quarto item, que é a comunhão. Comunhão, uma das coisas principais do Novo Testamento, irmãos. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que todos os mandamentos, né, do Antigo Testamento, todos se reúnem, se resumem em um único mandamento, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você ama o teu próximo como a ti mesmo,
você ama ao Senhor, você ama a palavra do Senhor, e você é um cumpridor do Evangelho, né, da palavra do Senhor. De tamanha importância, né? E no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, a palavra nos diz ali um relato sobre a igreja primitiva, de como que ela agia, de como ela levava o seu dia a dia. E diz assim a palavra, que os primeiros ali, os apóstolos e os primeiros membros da igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. 2:42, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, que é o ensinamento de Jesus Cristo, na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. No partir do pão aqui você pode entender como o partir da ceia do Senhor. Amém? Além também do partir do pão do dia a dia mesmo, né? Então, uma característica da igreja primitiva era essa comunhão. Eles tinham comunhão uns com os outros, a ponto, nós vemos ali outros relatos no livro de Atos, das pessoas venderem suas propriedades e ofertarem na igreja, né, aos pés dos apóstolos, para que fosse feita a manutenção e o financiamento ali do evangelho que estava se expandindo naquele momento. Então, eles viviam em comunhão uns com os outros, e essa comunhão é o principal ponto, né, da palavra do Senhor. Como eu falei aqui, o mandamento de amar-nos uns aos outros, né, de não só vir na igreja, participar, sentar e ir embora, né, mas realmente de nos importarmos uns com os outros, de ajudarmos uns aos outros nas necessidades, sejam necessidades financeiras, sejam necessidades de outras ordens. Né? Às vezes uma pessoa precisa apenas de uma palavra, e às vezes uma palavra que nem a palavra do pastor, aqui uma palavra do irmão, né? Uma palavra amiga do irmão. Às vezes o Senhor ali usa aquele momento para direcionar a vida de uma pessoa, e ela é salva, ela tem uma vida transformada por uma palavra, né, sua, palavra minha, uma palavra sua para o irmão do lado. Né? Então a comunhão da igreja é um item primordial, né, que o Senhor preza muito nesse sentido. E diz assim o Salmo 133, né, um salmo bem conhecido. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Onde o Senhor concede a bênção e a vida para sempre? Onde tem a comunhão, né? Porque essa comunhão é agradável aos olhos do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Por último item, aliança. Nós falamos do memorial da morte de Cristo, da preparação, né, da lembrança e a preparação para a vinda do Senhor. Nós falamos da perseverança, de permanecer em Jesus e Jesus em nós. Nós falamos da comunhão uns com os outros e a aliança. Né? A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, versículo 20, assim, Jesus dizendo, né, ou Jesus fazendo aqui: semelhantemente, Jesus tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Então, irmãos, quando nós celebramos a ceia do Senhor e nós participamos, nós também reafirmamos o nosso compromisso com a aliança de Jesus. Né? Jesus, ele é aquele que trouxe uma nova aliança baseado nas promessas da vida eterna para nós. E essa nova aliança, a cada participação que nós fazemos na Santa Ceia do Senhor, ela é reafirmada. Eu reafirmo o meu compromisso com Cristo e eu permaneço na aliança que o Senhor Jesus nos trouxe. Amém? Diz assim, você pode ler comigo o capítulo de 53 de Isaías. Isaías 53. A ceia do Senhor, então, um memorial da morte de Jesus, uma preparação para a sua volta, de perseverança na fé, comunhão com os irmãos e renovação da aliança com Deus. Né? Lembrarmos da nova aliança que o Senhor Jesus fez. E Isaías 53,
que também é um capítulo conhecido da maioria, diz assim sobre essa lembrança de Jesus que nós vamos fazer. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e tendo uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro que foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, irmãos? Capítulo 53 de Isaías, que fala ali da obra de Cristo por nós na cruz do Calvário, para que nós possamos nessa manhã lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós, né, da morte terrível que Jesus teve na cruz do Calvário, e de como nós vamos lembrar isso, e em nosso espírito, em nosso coração, colocarmos a palavra de Deus nesse sentido, dessa lembrança de ajeitarmos o nosso caminho, né, endireitarmos os nossos caminhos e levarmos em consideração no nosso dia a dia, a todo momento, a palavra do Senhor, amém? Meditar na palavra do Senhor e ter ela como referência na nossa vida, por causa do sacrifício de Jesus, amém? Glória a Deus. Então nós falamos do memorial da morte de Jesus, da preparação para a volta de Jesus, da perseverança em Jesus, da comunhão uns com os outros e da aliança, da nova aliança que Jesus fez. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé por um momento. Feche os seus olhos neste momento no teu lugar. Gostaria de cantar uma canção, e que nesse momento da canção, enquanto nós cantamos, que você medite nessa palavra e faça o teu concerto com o Senhor nesse momento, né, sabendo da importância da ceia do Senhor, que nós vamos participar daqui a pouquinho. Que você abra o teu coração ao Senhor, fale com Ele, né, diga para Ele: Senhor Jesus, eu estou aqui porque eu quero reafirmar o meu compromisso contigo, Senhor, agradecer ao Senhor pelo teu sacrifício na cruz. Senhor, por mais problemas, tribulações que eu tenho passado, que eu sou grato a Ti, sou grato pelo teu sacrifício.
sabendo que o Senhor nos recompensará um dia com a vida eterna, é a tua promessa. Fala para Ele nesse momento, com os seus olhos fechados.